Bom dia, Igreja Trini. Ainda estou apanhando um pouco para mexer nesse recurso novo aqui, das pregações. A gente está montando eu montei, na verdade, é como se fosse uma equipe para me ajudar a montar os slides. Por isso que eles estão bonitos. Porque senão ia estar aquele negocinho esquisito que as letras vêm pulando, né? Mas, graças a Deus, a gente está aí melhorando cada vez mais, né? Para quem ainda não veio pela primeira vez, nós somos a Igreja Trini. A Igreja Trini, essa palavra Trini vem de Trinity, que significa trindade. E a ideia da trindade é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que nós temos um Deus relacional. E nós queremos que essa igreja seja uma igreja relacional. Por isso que a gente tem essa ideia até de dar uma camisa do Corinthians para quem é palmeirense. E o palmeirense usa. Né? Mas a ideia é que mais importante até do que o time que a gente torce, é a nossa amizade e o nosso relacionamento uns com os outros, né? Então, a gente tem trabalhado essa questão. A Igreja Trini é uma igreja que segue 3 palavras muito importantes dentro dessa igreja: intimidade, adoração e serviço. Então, aqui a gente entende que todos nós estamos buscando uma intimidade com Deus e com as pessoas. Todos nós somos adoradores de Deus e todos nós servimos a Deus e as pessoas, né? E esse mês a gente está trabalhando na pregação, uma pregação chamada O Ano Improvável. Eu não sei de você, mas para mim esse ano começou muito difícil, e eu vejo que em várias áreas, a gente olha no nosso país, na nossa vida, na sociedade, na economia, parece que está tudo muito difícil, né? Mas, mesmo sendo improvável, eu creio que nós podemos fazer desse ano improvável o melhor ano das nossas vidas. Você crê nisso, amém? Eu creio nisso. Nós podemos fazer desse ano o melhor ano das nossas vidas. E para isso, a gente vai precisar enfrentar algumas ansiedades e alguns medos. E a minha ideia para essa primeira série de pregação é que a gente possa pensar nessas ansiedades, nesses medos, e a gente encontrar meios da gente vencer eles, da gente vencer esses medos, essas ansiedades, o que nos deixa ansioso. Por isso a gente vai falar sobre o medo do desconhecido e do fracasso, que já falamos. Então, se você perdeu, pega o link lá no Instagram ou no YouTube, que você vai poder assistir as 2 pregações anteriores. Hoje a gente vai falar sobre o medo da perda, e na semana que vem a gente termina falando sobre o medo da rejeição. Então, quando a gente tem esses medos e essas ansiedades, a gente precisa muito de ter fé no Senhor Jesus. E eu não sei se o Marco, quando veio orar aqui, ele olhou minha pregação antes, né? Mas ele orou exatamente o versículo que eu ia abrir a pregação, né? Ele deu um spoiler na oração dele sobre o que eu quero trazer para vocês, né? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma primeira coisa que nós precisamos entender para esse ano, que esse é um ano que nós vamos precisar de fé em Deus. Nós vamos precisar de fé em Jesus. Nós vamos precisar, talvez, como a gente diz naquela música, rompendo em fé. Nós precisamos pensar em algo que vai além das nossas ansiedades, das nossas dificuldades e dos nossos medos, e a gente precisa ultrapassar essas dificuldades, essas ansiedades e medos, para a gente poder fazer do ano improvável o melhor ano das nossas vidas, o melhor ano para a nossa igreja. Então hoje, nós vamos falar sobre esse tema, né? Fé em meio à perda. Fé em meio à perda. Todos aqui já perderam algo de valor, não é verdade? Quem aqui já perdeu a carteira? Mano, perder a carteira é terrível, né? Sabe aquela sensação, você perde a carteira, aí você fica com aquela sensação de, e os documentos? E os cartão de crédito? Tem um monte de dinheiro na conta e eu perdi os meus cartão.
Eu não tive muita dificuldade nessa questão de ter dinheiro guardado, porque não tinha nada na conta, né? Mas assim, só de ter que tirar o documento de novo, né? A gente fica preocupado. Quem aqui já perdeu o celular? Terrível perder o celular. Hoje a gente fica meio assim, né? A gente é tão dependente do celular que parece que se a gente esquece o celular, parece que a gente tá pelado, sabe? Tá faltando uma parte da nossa vida, né? Quem já perdeu o celular? Eu já vi gente que perdeu o celular, não só perdeu o celular, mas deixou o celular cair na privada. Terrível, terrível. Eu tenho uma amiga que fez isso 2 vezes. Eu tenho uma senhora, a mãe dessa minha amiga, ela perdeu o celular por 2 dias. Depois ela foi na geladeira, achou o celular dela na geladeira. Sabe quando você vai pegar uma coisa e coloca outra, e aí vai embora? Terrível perder o celular. Eu não sei se você também já teve a experiência de perder o emprego. Às vezes a gente perde o emprego, dói muito no nosso coração. Alguém já ficou triste porque perdeu o cachorro? Perder o cachorro é terrível. Perder o cachorro parece que é perder parte de nós. Eu já fiquei muito triste quando eu perdi o cachorro, né? Eu morava lá no Amazonas. Quando eu morava no Amazonas, eu ganhei um cachorro de um dentista, um amigo dentista. Eu não sei, ele, numa das conversas, ele falou assim, que cachorro que você queria ter? Aí eu falei, eu queria ter, na verdade eu queria muito ter um salsichinha, sabe, o Dachshund, né? O outro nome dessa raça é Tekel, né? E eu queria muito esse cachorro, porque eu tenho uma tia aqui que ela tinha esse cachorro, né? Uma chamava Cris e outra chamava Betinha. E eu queria muito ter esse cachorro, porque esse cachorro era maravilhoso. E quando eu falasse, quando eu tiver o meu cachorro, quero ter um salsichinha, porque parece comigo, sabe? Bem magrinho, comprido, grande, alto, né? E eu queria ter muito esse cachorro. E aí ele me deu esse cachorro. E esse cachorro ele morou quando eu estava transicionando de Manaus para São Gabriel da Cachoeira. E lá em São Gabriel eu ia morar sozinho, ia ficar muito tempo sozinho. E aí ele me deu esse cachorro, e esse cachorro foi meu melhor amigo durante todo esse tempo, 6 anos, foi meu melhor amigo, aliás. Foi meu melhor amigo até eu casar, porque daí eu ganhei uma melhor amiga, né? Aí eu ganhei uma melhor amiga. Mas o Tekel, porque a raça dele chamava Tekel, eu chamava ele de Tek. E o Tek foi meu amigo durante muitos anos, muitos anos. Mas chegou um dia que ele começou a ficar fraquinho, descobriram um câncer nele, e ele foi minando a força dele, e um dia o Tek deitou, e ele não levantou mais. Eu fiquei muito triste, porque o Tek morreu, né? E eu fiquei muito triste mesmo. Eu lembro que eu fiquei bravo com um amigo meu, um missionário também, no Amazonas. Ele riu da minha cara, ele falou assim, o quê? Você está chorando por causa de um cachorro? Fala sério. Só quem tem cachorro sabe a dor que é perder um cachorro. Só quem tem sabe. E aquilo me doeu muito. Eu perdi o Tek. Para mim foi uma dor bem, bem forte para mim, né? Queria perguntar para você, quem que você perdeu? Talvez a gente tenha perdido alguém muito próximo, um ente querido, alguém que não deveria ter perdido, mas que às vezes a gente perde e que dói muito em nós. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa perda. Eu sei que ninguém quer perder nada, né? A gente não quer perder nada de valor nesse mundo, mas a única coisa que a gente não perde nesse mundo é a nossa salvação em Cristo Jesus. Essa a gente não perde, a não ser que você desista dela. Eu acho que se você desistir da sua salvação, você vai perder ela, mas se você cuidar da sua salvação, se você buscar a Deus, estiver conectado em Deus, se preocupar em manter a sua fé em Deus, você não perde ela. Então, eu penso que nada é eterno nesse mundo. Nada é eterno. Seu celular não é eterno, seu cachorro não é eterno, sua família não é eterna, porque a única coisa eterna que a gente tem é Deus. Deus é eterno. A gente não vai levar nada no nosso... quando você morrer, você não vai levar nada.
Você não vai levar nada. Não, ai, meu tênis querido. Não, você não vai levar. Ai, minha bolsa da Louis Vuitton. Não, não vai levar. Você não vai levar. Tem gente até que põe no caixão, né? Já viu gente que põe no caixão? Amigo da minha mãe, quando faleceu, colocaram dois garrafas de saquê no caixão dele e botou óculos também, porque vai que ele se perde, né? Não consegue enxergar. Você não vai levar nada. A única coisa eterna que nós temos é Deus. Olha só esse versículo de Eclesiastes. Eclesiastes diz assim: é melhor ir a funerais do que ir a festas. Afinal, todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Às vezes a gente fala assim, não fala a palavra morte. Morte, não se fala morte nessa casa. Sabe, eu penso o contrário. Eu acho que a gente precisa falar da morte, sim. Agora, sabe, quando, na pandemia, eu comprei um cachorro, né? Comprei um cachorro, foi uma surpresa terrível, né? Porque eu comprei um cachorro, minhas filhas queriam um cachorro, mas minha esposa não queria um cachorro. Só que aí eu comprei o cachorro sem avisar ela. Aí, quando chegou o cachorro em casa, a minha esposa estava chorando de raiva e as minhas filhas estavam chorando de alegria. E agora? Né? Bom, depois de muita discussão, resumindo a história, a gente acabou ficando com o cachorro. Só que a primeira coisa que eu fiz, quando esse cachorro chegou em casa, eu sentei com as meninas, a gente sentou na sala, eu peguei o cachorro no colo, e eu falei para elas assim: meninas, eu quero que vocês entendam uma coisa. O cachorro não vive que nem as pessoas. O cachorro vive mais ou menos entre 10 a 15 anos. Você vai viver 80 anos, 90 anos, 100 anos, mas o cachorro só vive mais ou menos de 10 a 15 anos. Tá entendido? Foi muito interessante. Daí elas falaram: é verdade, então tá bom. Só que se você trabalha a expectativa antes de ter algo que não vai durar para sempre, você está falando para as pessoas, já preparando elas para perda. Você entende? Porque o cachorro não vai viver igual o ser humano, a não ser que você tenha um papagaio, que me falaram que o papagaio vive 70 anos, né? Aí, se você quer ter um negócio que dura bastante, tenha um papagaio. Só que aí depois você vai morrer, vai ficar o papagaio para quem? Quem vai ficar com o papagaio? Não é verdade? Então, quer dizer, a gente precisa saber dividir o mundo animal do mundo humano. Então, eu acho que somos nós que não paramos para pensar na morte. É claro que não é só para falar de morte, não vai ficar o dia inteiro falando de morte, né? Vai morrer assim, vai morrer assado. Não é para ficar falando. Mas nós precisamos deixar de fazer a morte um tabu, uma palavra proibida, e falar sobre a morte. Eu entendo que enquanto a gente não entender o luto e o sentimento de perda, a gente vai sofrer muito mais do que a gente deveria. A gente vai sofrer muito mais do que a gente deveria. Isaías 57, versículo 12, ele vai dizer assim: o justo perece e o fiel muitas vezes morre cedo, mas ninguém parece se importar e nem se perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá, pois quem anda por caminhos íntegros descerá em paz quando morrer, descansará em paz quando morrer. Sabe, pessoal, eu e a Débora, a gente participou de uma palestra, eu não sei se a Débora estava comigo, mas eu participei de uma palestra lá na igreja ISP, e eles estavam falando dos cuidados com o pessoal da terceira idade, para quem chama de clássicos. E aí, eles estavam falando, e ele é médico, um cara médico que estava falando. Ele falou assim que ele queria respeitar se o pai dele, nas últimas ali no hospital, falasse assim: não, eu não quero que vocês fiquem se esforçando em me manter vivo. Se eu tiver aqui, eu quero ir embora. E aí esse médico, ele era médico, ele falou: bom, pai, então eu vou respeitar
vou respeitar a sua vontade. Só que aí o que aconteceu é que ele não conversou com os irmãos dele. E aí quando o pai dele começou a entrar naquele caminho dos últimos momentos, chegou os irmãos e falou assim, como assim vocês não estão fazendo nada? E aí os irmãos vieram muito bravos e mandaram ligar as máquinas, fazer um monte de coisa para ele continuar com o coração batendo. E aí esse versículo aqui, ele me fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ninguém sabe, parece que sim, não se importar e nem perguntar por quê, ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá. E que muitas vezes Deus tira as pessoas para que elas não sofram tanto quanto elas sofreriam se elas ficassem aqui. Você entende? É difícil pensar na perda. Mas nós precisamos falar sobre a perda antes de perder. Porque depois de perder, você na dor, você não vai ouvir. Então é melhor a gente falar na perda antes de perder. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, ô pastor, e as crianças e os bebês, quando eles morrem, vai para onde? Os caras não aceitaram Jesus, os caras não estavam no culto aqui para levantar a mão, eles não foram batizados na água, e aí os bebês morrem, vai para onde? Vai para o inferno? Porque eles não aceitaram Jesus? Eu vou dizer a minha opinião. Eu entendo que todas as crianças, os bebês que nem saíram da barriga e já falecem, as pessoas com deficiência mental, essas pessoas vão para o céu. Por que eu entendo que elas vão para o céu? Porque a justiça de Deus é baseada na capacidade de cada um em tomar suas próprias decisões. E isso, na verdade, alegra, ou acalma, ou gera paz naquelas pessoas que perderam crianças, bebês ou deficientes mentais. Deus julga conforme a capacidade de cada um. Por isso, se você tem capacidade de decidir, decide logo seu caminho. Se você quer andar com Deus ou não, se você quer essa salvação ou não. Igreja Trini, o quanto antes você entender que nada é para sempre, além da vida eterna, será melhor para você. Perdas acontecem e muitas vezes elas são inevitáveis. A tristeza não é algo ruim. Não é legal ficar triste, eu tenho certeza disso. Mas nós temos que entender que faz parte da vida. Se você não conhece a tristeza, você não vai entender a alegria e a felicidade. Essa semana, as minhas filhas chegaram em casa e me pegaram assistindo um dorama. Eu assisti um dorama chamado Pretendente Surpresa. E aí, eu fiquei pensando na pregação do meu amigo Elias, que ele pregou aqui, estava falando dos dorama, que tem 12 capítulos, que os primeiros 2 é chato, nem assiste, né? Mas foi interessante que eu estava assistindo, e eu entrei na história, né? Aí você vê o sofrimento do casal, a coisa não dá certo, aí de repente um quer dar certo, o outro não quer mais, aí o outro quer, aí começa a vir os problemas, aí vem as mentiras, aí vem as dificuldades. Acho muito engraçado, mas você não vai entender se você assistir só o último capítulo, quando o cara casa com a menina, desculpa falar o spoiler, né? Mas quando o cara casa, você não vai entender que é legal, se você não vê os problemas, as dificuldades que eles passaram para chegar aqui, não é verdade? Então a tristeza, ela é boa ou ela é ruim? Você assiste drama para ficar triste, galera. Você assiste drama para chorar. Por que eu digo que a tristeza é boa? Porque sem a tristeza, você não entenderia a alegria e a felicidade. É claro que a gente não quer que você fique só triste, mas a tristeza faz parte da nossa vida. E eu queria dizer para você, se você está em luto, se você está em luto porque perdeu alguma coisa, tudo bem, faz parte da vida.
O luto faz parte da vida. Eu mesmo estou em luto. Eu estou aqui pregando para vocês, mas eu mesmo estou em luto. Por isso eu posso falar para vocês sobre o luto, que o luto faz parte da vida. No começo do segundo semestre do ano passado, olhei de relance uma mensagem da minha esposa mandando mensagem para uma outra pessoa. E a mensagem da minha esposa dizia o seguinte: minha igreja está morrendo, meu pai está morrendo e o meu marido está morrendo. E eu acho que hoje ela só não perdeu o marido. Mas tudo bem, a minha esposa está de luto também. A minha esposa está em luto, ela perdeu o pai dela. Há poucos meses ela perdeu o pai. Mas tudo bem. Você entende? Não é um mal você estar de luto, não é um mal você estar passando por um momento de dificuldade na sua vida. Tudo bem você estar sofrendo. Nós não podemos negar o luto, mas também a gente não pode ficar de luto para sempre. A gente não pode ficar de luto para sempre. E eu quero dar algumas dicas que eu tenho pensado para construir essa pregação. Eu fiquei pensando, quando você está passando pelo luto, tem algumas dicas muito importantes para isso. Primeira dica é: permita-se sentir dor. Permita-se sentir dor. Vá ao dentista. Brincadeira. Permita-se sentir dor. Quando você perde algo, permita-se. Às vezes você fica assim, que nem eu, né? Quando eu perdi o meu cachorro, aí aquele meu amigo deu risada de mim, ele me ligou para dar risada de mim. Ele me ligou e falou assim: Joel, fala sério, você está chorando porque o seu cachorro morreu? Falei, pô, cara, é porque você nunca teve cachorro, por isso que você não sente isso. Eu desliguei e eu falei para mim mesmo: pode ficar triste, pode ficar triste. Então permita-se sentir dor. Segunda dica que eu dou para vocês é: busque apoio espiritual ou emocional. Se a coisa for muito grande, se a perda for muito forte, busque um apoio espiritual e busque um apoio emocional. Para muitos, vou até dizer para vocês, para muitos, para não dizer todos, você precisaria de uma terapia. Para muito ou para todos, vocês precisariam de uma terapia. Ah, Joel, e você está fazendo? Estou fazendo terapia. Toda quarta-feira eu estou fazendo terapia. Porque eu preciso de um apoio emocional. Eu preciso de um apoio espiritual também. Terceira coisa: celebre a vida do ente querido e lembre com gratidão. É muito importante você ter isso. Por quê? Porque se você não celebrar a vida dele, não estou falando para você fazer um Butsudan na sua casa e venerar os seus antepassados. Não estou falando isso. Eu estou falando para você lembrar de coisas boas que você viveu com essa pessoa. Você precisa construir histórias com as pessoas, para que você não precisa, depois que você perder, você não ficar se remoendo em: ai, que pena se ela tivesse aqui, ai, se o Tec tivesse aqui, ia ser tão legal. Não, eu não vou me remoer. Por quê? Porque eu brinquei muito com o Tec. Eu passei muito tempo maravilhoso com o Tec. Minhas lembranças são maravilhosas. Às vezes doloridas, mas maravilhosas. Teve uma vez que o Tec, lá na minha casa, ele abriu a minha caixa de pesca e ele começou a comer as iscas artificiais, cheia de anzol. Aí ele, no meio da madrugada, começou a gritar chorando. Fui ver, a boca dele estava cheia de anzol. Tive que tirar, né, mano? Eu tiro o anzol dos peixes, eu tiro o anzol do meu cachorro, fui tirando. O Tec, segura aí que eu vou ter que tirar. Tirei tudo, depois eu abracei ele bem forte. Aí ele dormiu na minha cama, e ele ficou quietinho, passamos remédio, e a coisa sarou. Mas sabe, pessoal, olha, eu tenho umas lembranças muito boas dos meus cachorros e das pessoas. Então, pessoal, aproveita agora. Eu já vou falar sobre isso, mas aproveita agora para passar tempo com as pessoas. Ninguém é eterno aqui. Às vezes eu penso, meu pai não é eterno. Eu preciso passar tempo com ele. E meu pai é muito fechadão, né? Então, o que eu faço?
todo sábado eu procuro ir para a feira com meu pai. Todo sábado. A gente vai para a feira. Aí eu lembro que sempre que a gente faz todas as compras, no final do Ceasa tem a parte da flor. E eu e ele, a gente gosta muito de flor. E às vezes, e aí pai, vamos para a flor? Vamos. A gente vai para a flor. A gente não vai comprar nada, mas a gente vai lá só para ficar olhando, né, vendo as possibilidades, conversando com a Albaçã lá de Birigui. A Albaçã sempre olha para mim, quer conversar sobre Birigui. Toda vez ela olha, você tem parente de Birigui? Não. Mas eu já falei para a senhora 800 vezes. Mas toda vez ela olha para mim e fala, mas você tem parente de Birigui? Mas aí vem o segredo de você trabalhar com os clássicos. Ouça como se fosse a primeira vez. Aí ela vem, você está aqui de novo, você tem parente de Birigui? Não, você conhece alguém de Birigui? Ela, conheço, poxa, que legal, mas eu não sou de lá não. Aí a gente começa a falar de flor, né? Mas, assim, todos os meus ceasas que eu vou com meu pai, estão construindo uma celebração da vida. Se eu morrer antes do meu pai vai lembrar do tempo que eu estava no ceasa com ele. Se ele morrer antes de mim, eu vou lembrar dele, depois que ele for, ou se eu for antes, não sei, né? Vai que eu vou antes dele. Mas não tem problema, nada é para sempre. Quarta direção, ore e busque consolo na palavra de Deus. Pessoal, eu tenho encontrado muito consolo na palavra de Deus. A Bíblia, ela é extraordinária. Muitas vezes eu em momentos de dificuldade, pego a Bíblia e começo a ler e Deus fala comigo. Deus fala comigo. E eu queria dar essa dica para vocês, ore e busque consolo em Deus também. E a última dica que eu quero dar aqui é, cuide da saúde física, da sua saúde física e emocional. Pessoal, no final das contas, uma coisa afeta a outra, não é? Você é corpo, alma e espírito. Dá para separar? Eu vou deixar minha alma lá em casa, eu vou para a igreja com o meu espírito, e meu corpo vai caminhar. Não dá. Está tudo interligado. Então, se você está mal no físico, isso vai afetar o teu emocional, isso muitas vezes vai afetar o teu espiritual. Então, a gente precisa cuidar do corpo por completo. Então, se você está em luto, você precisa aprender a cuidar do seu corpo. Não fica se remoendo e se lamentando, chorando na sua casa. Pode chorar? Pode. Mas uma hora você tem que levantar, botar um fone de ouvido e sair de casa para fazer uma caminhada, para fazer ginástica. Você não pode ficar se remoendo lá na sua cama. Levanta e faz alguma coisa, cuida da sua saúde física e cuida da sua saúde emocional. Pessoal, quando eu falo sobre a morte e a perda de pessoas, eu sempre lembro de Jó. E eu queria trazer um pouco de Jó para vocês, tá? Jó, o livro de Jó é muito interessante. Ele começa assim, Jó 1 a 3 assim: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Cadê o Jó? Ali tinha um Jó, tá pessoal, mas ele sumiu. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto e temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda a região. É muito interessante que esse é o começo do livro de Jó, mas todos nós sabemos que Jó foi um cara que sofreu demais. Da noite para o dia, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu as 7.000 ovelhas, ele perdeu 3.000 camelos, ele perdeu as 500 juntas de bois, ele perdeu as 500 jumentas, e ele perdeu os 7 filhos e 3 filhas. Ele perdeu 10 filhos de uma vez só. O Jó, e aí além disso, ele perdeu a saúde dele. Ele tinha saúde e de repente ele não tinha mais saúde. Ele perdeu tudo. E aí você lê o livro de Jó, 40 capítulos falando, os amigos dele tentando explicar para ele, o que você fez de errado para merecer tudo isso? Mas às vezes, você
está passando por uma dificuldade, não é porque você fez algum mal, mas é porque dificuldade vem para todo mundo. A chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. O mal, nem sempre o mal é algo que é uma consequência de algo que você fez no passado. Então não se culpe por tudo. Tem coisa que a gente fez errado e por isso a gente está colhendo. Existe. Mas muitas vezes a gente passa por dificuldades, mas não é porque você fez alguma coisa errada, mas é porque a dificuldade vem para todos. E o Jó passou pela dificuldade. Ele perdeu todos os bens que ele possuía, ele perdeu seus filhos, ele perdeu a sua saúde, e ele ainda ganhou uma esposa chata e uns amigos que faz ele pensar errado. Mas depois, lá no capítulo 42, depois que passa todas as desgraças de Jó, olha só o que diz em Jó 42, 12 a 13. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. E aqui está o que eu quero compartilhar com vocês. Quando você olha para o começo da vida de Jó, para as posses de Jó, você vê que o Jó tinha 10 filhos. Aí o Jó tinha 7.000 ovelhas. O Jó tinha 3.000 camelos. O Jó tinha 500 juntas de bois e ele tinha 500 jumentas. Aí acontece, ele perde tudo, vem a segunda parte do Jó, mas olha só que interessante. Ele tinha 10 filhos e continuou com 10 filhos. Ele tinha 7.000 ovelhas, ficou com 14. Ele tinha 3.000 camelos, ficou com 6.000. Ele tinha 500 juntas, ficou com 1.000 juntas. Ele tinha 500 jumentas e agora ele tinha 1.000 jumentas. Mas os filhos, o que aconteceu? Ele ganhou 10 filhos. Na verdade, a pergunta que a gente faz, ou a pergunta que não quer calar, por que Deus não dobrou os filhos de Jó? Por que Deus não dobrou os filhos de Jó? Isso foi um consolo na minha vida, Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, os nossos entes queridos, a nossa família, a gente não perde. O Jó não perdeu os 10 filhos, os 10 filhos continuaram sendo os filhos de Jó. Ele ganhou mais 10, e 10 mais 10 é 20, então os filhos de Jó dobraram, só que agora ele tinha 10 no céu, e 10 na terra, e isso me traz um consolo muito grande, traz um consolo de que eu não perdi a minha família, ela só está em outro lugar, e isso me deixa mais confortável, e com uma paz no meu coração, por entender essa verdade. Então, enquanto nós estamos com vida, nós precisamos prestar atenção, e nós precisamos viver bem a vida que nós temos hoje. Se você perdeu alguém, eu vou te falar uma coisa, se você está em luto, palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: a vida não é um mar de rosas, não somos poupados das lágrimas, chore mesmo, mas chore aos pés do Senhor, pois dele vem o seu socorro e consolo. Chora, mas chora aos pés do Senhor, porque dele vem o socorro e o consolo. E para terminar, pessoal, eu quero ler um texto com vocês que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25, que ele diz assim: pois vocês foram regenerados,
não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, e a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Veja bem, Pedro, ele está aqui falando para nós que a humanidade é como a relva. A relva nasce, cresce e ela morre. E ela desaparece. Nós somos como a relva. Então, na verdade, o que eu quero terminar com vocês, 3 lições bem rápidas. Eu quero terminar com vocês, pensando nesse texto de Pedro, eu quero dizer para vocês algumas lições para hoje, antes de perder. Porque se você ainda não perdeu, então, essas lições é para você olhar para as pessoas que estão ao seu lado, que você não perdeu, antes de perder. E eu quero falar 3 coisas para vocês, olhando para 1 Pedro. Primeira coisa que eu vejo, conscientize-se do ciclo da vida. Conscientize do ciclo da vida. Toda a humanidade é como a relva. Ou seja, toda a humanidade vai acabar. Alguns acabam rápido, outros demoram muito para acabar. Né? Eu gosto muito de orquídea. Né? E lá no Amazonas, quando eu morei lá, eu colhi algumas orquídeas para cuidar delas em casa. E eu tinha uma orquídea lá chamada sobralha. Né? E eu nunca via a flor da sobralha. Quando eu via um botão nascendo, eu falava assim, amanhã vai ter a sobralha. Eu acordava, a flor já tinha morrido. Toda vez eu via o botão, aí nascia, o botão ia nascer, aí eu falava, não é possível, toda vez que eu acordo, a flor já morreu, eu quero ver a flor da sobralha. Diferente da Phalaenopsis do meu pai tem uma Phalaenopsis que a flor dura 6 meses. Meu Deus, 6 meses, o cara congela aquela planta, não é possível, né? Mas assim, a sobralha, eu nunca vi a flor. Um dia eu tive a pachorra de dormir fora de casa, para ver o que acontecia. Eu varei a noite, olhando para aquele botão. Peguei minha cadeirinha de pesca, sentei do lado da planta, e fiquei só olhando para ela. E escutando uma musiquinha, a noite inteira. Aí eu percebi, lá pelas 2 da madrugada, a flor abriu. E eu falei, nossa, abriu, tirei foto e tal. Quando começou das 5 da manhã, ela foi murchando. Quando chegou às 5h40, ela já estava mortinha, a flor. A flor durava algumas horas. Mas se você se conscientizar de que a sua flor só vai durar 3 horas durante a noite, aproveita para cuidar dela e para ver ela nesse horário. O que eu estou dizendo para vocês é, conscientize-se do ciclo da vida. A única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos morrer. Não é verdade? Ninguém vai durar para sempre. Então, conscientize e aproveite em vida. Segunda coisa que eu vejo em 1 Pedro, invista nesse tempo que temos, com o que temos. Invista nesse tempo que temos, com o que temos. Pessoal, enquanto você tem as pessoas ao seu lado, aproveita. Essa semana, eu tive o enterro das cinzas da irmã Thaís, filha da nossa querida irmã Regina, lá na Alemanha. E no final da cerimônia, tocou uma música. Eu achei muito interessante a letra dessa música. Ela falou assim, a gente vai ouvir uma música agora que chama Trem Bala. Caramba, no meio do funeral vai cantar uma música chamada Trem Bala. Olha só o que essa música dizia. Ela dizia assim, não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quanto menos espera, a vida ficou para trás. Segura teu filho no colo,
Sorria e abrace os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir. A vida é que nem um trem-bala. Se você não aproveitar o teu tempo agora com as pessoas, lá na frente você vai se lamentar. Por isso eu passo tempo com as pessoas. Eu passo tempo com a minha família. Porque eu não quero chegar lá na frente e me arrepender de não ter passado tempo com eles. Invista nesse tempo que temos e com o que temos. E última coisa que eu quero falar para vocês: confia na palavra de Deus. O texto ele diz assim: a relva murcha e cai a sua flor também, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então apoie-se na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Confie na palavra, que a palavra é eterna. Jesus diz assim, em João 12, 24 a 25, digo-lhes verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, conservará para a vida eterna. Então ame a Deus com todo o seu coração. Aproveite o tempo com as pessoas. Segure o seu filho no colo. Viu, mãe? Segura o seu filho no colo. Que aí você vai morrer antes de mim. Que a gente possa aproveitar a vida. Que falando na perda, nós possamos pensar em ter mais fé. Que falando na perda, nós possamos dar mais valor à vida. Não dê rosas do encorajamento. Já ouviu falar nas rosas do encorajamento? São aquelas palavras bonitas que a gente fala sobre a pessoa que morreu. Só que tem um problema só. Ela morreu. Dê palavras de encorajamento enquanto as pessoas estão vivas. Elogie seus pais. Elogie seus filhos. Elogie seus irmãos. Elogie seus amigos. Elogie seus parentes. Elogie as pessoas da igreja. Eu não sei até quando que a gente vai ter eles. Só Deus sabe. Mas que nós possamos valorizar a vida. E eu queria terminar com uma oração. E eu queria orar por você que está em luto. Eu também estou em luto, né? Eu também estou em luto, mas eu queria orar por você que está em luto. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu não vou pedir para você levantar a mão. Quem está de luto, sabe que está de luto. Talvez você tenha perdido algo muito importante, algo que doeu muito em você. Isso é um luto. Você sofre quando você pensa na perda. Isso é um luto. Se você está em luto, eu quero orar pela sua vida e quero fazer uma primeira oração por você. Equipe de louvor, se vocês puderem subir aqui. Então feche os seus olhos. Se você está em luto, eu só vou pedir uma coisa para você. Está todo mundo de olho fechado, ninguém vai ver. Coloca a sua mão no seu coração. Coloca a sua mão no seu coração, como se você estivesse intercedendo por você mesmo. Senhor Deus, eu quero estar pedindo, Senhor, por esses meus irmãos e as minhas irmãs que estão passando pelo luto, que perderam alguém ou perderam algo de muito, muito, muito valor. E eu quero estar pedindo, Deus, que o Senhor ajude esses meus irmãos e as minhas irmãs a enfrentar o luto, a passar por esse luto, a chorar, mas a chorar aos pés do Senhor, porque do Senhor vem o consolo e o socorro. Eu oro, Deus, por cada pessoa que tem passado pelo luto, pela perda, e eu oro, Deus, para que o Senhor dê forças para elas, para que essas pessoas continuem buscando ao Senhor, continuem aos pés da cruz, chorando, mas chorando aos pés da cruz,
para que o Senhor as console, para que o Senhor as revigore, para que o Senhor reavive, reacenda a chama no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. E eu oro também, Senhor, para que todos nós, nessa igreja, que todos nós possamos valorizar a vida, em vida, com o que temos, e que nós possamos passar mais tempo com as pessoas que a gente ama, e não ficar protelando, depois eu passo, depois eu vou, não, que nós possamos passar tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos, porque nós sabemos que nada é eterno, a não ser a sua salvação, e o Senhor nas nossas vidas. Por isso nós pedimos, Deus, dá sabedoria, direção, encorajamento para nós, para que nós possamos valorizar a vida, e que nós possamos sempre confiar em Ti, sabendo que o Senhor sabe o melhor para todos nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.